polêmica, com tantas pessoas, consultores de imigração, falando que você precisa aprender francês para conseguir migrar para o Canadá em 2025. Será? Será? Será que você realmente precisa do francês para migrar para o Canadá? Principalmente se você for trabalhar para o governo. Que esse incentivo vai se prolongar por muito tempo? Não, porque não se sustenta. Mas aí o francês como língua secundária também te dá ponto. Se você não nos conhece, eu sou a Lari. Eu sou o Rafa. E nós somos da Hello North Canada. Já recomeçamos no Canadá e se você tem interesse de recomeçar e precisa de ajuda e opinião sincera de como é a vida aqui no Canadá, se inscreva no nosso canal e já curte esse vídeo porque toda semana nós postamos vídeos supimpas. O Canadá é oficialmente um país bilíngue, ou seja, ele fala 2 idiomas, inglês e francês. Mas dependendo de onde você quer morar, o francês vai ser mais utilizado, como por exemplo em Quebec ou New Brunswick em algumas partes e algumas outras regiões do Canadá. Mas majoritariamente o inglês vai ser o idioma mais falado no Canadá inteiro. Se eu não me engano, somente 22% da população inteira fala francês. Então assim, comparado com o Canadá como um país enorme, com um território extenso, é um número bem baixo. Sim, e também desses 22%, alguns devem falar inglês também, né? Então não é só francês. É, isso também. Claro que no processo de imigração, falar francês vai te dar muitos pontos. Por exemplo, no Express Entry existem chamadas específicas para quem fala francês. Então sim, hoje em dia existe uma maior probabilidade para aquelas pessoas que falam francês em conseguirem imigrar. Já, por exemplo, em Quebec, o francês é obrigatório, porque é a língua oficial da província, só que você tem um processo de imigração pela província, eles não participam do processo federal. Né? Então o francês vai ser primordial, sem ele você não vai ser chamado nunca para morar em Quebec. E também tem outro ponto, o francês, não só pela chamada do Express Entry, ele também te dá pontos extras no seu perfil, então o seu perfil fica muito mais forte e o governo te vê com bons olhos. Isso, então no caso são duas coisas aqui, se você aplica pelo francês como sua língua primária, você já entra uma chamada ali, que são as chamadas agora que estão em alta, né? Sim. E você também tem como aplicar pelo inglês, mas aí o francês como língua secundária também te dá pontos. Exatamente isso, muito bem explicado. Falar francês pode abrir muitas portas no mercado de trabalho, principalmente se você for trabalhar para o governo. Geralmente quem trabalha para o governo precisa falar os 2 idiomas, então se você está ali em Ottawa, que é a capital do Canadá, não é Toronto, ou em Montreal, por exemplo, você vai utilizar os 2 idiomas, mas olha, particularmente eu, Larissa, estou aqui desde 2018, nunca precisei aprender francês para trabalhar aqui no Canadá. Sim, muita gente diz que você vai ser bem visto, que valorizam profissionais bilíngues, só que no geral a gente não sabe até que ponto isso realmente vai ser um grande diferencial fora da província de Quebec que você realmente vai usar o francês. A não ser que você queira trabalhar para o governo ou para grandes corporações, que eu realmente acho que eles levam isso em consideração. O francês vale a pena em 2025? Bom, primeiramente sim, eu acredito que vale a pena não só pelo Canadá, mas pela sua vida no geral. Profissionalmente falando, eu acho que isso abre portas para você conseguir empregos em diversos lugares, sei lá, até mesmo na França, se você quiser morar na Europa. Então sim, é algo muito bom. Agora, se falando de Canadá especificamente, eu acho que depende muito, porque o que acontece? Hoje, consultores de imigração e pessoas aí da internet estão incentivando muitas pessoas a aprender o francês. Só que o que elas esquecem de falar é que com o francês, você consegue imigrar com mais facilidade hoje em dia? Consegue, sim. Porque o governo está incentivando esses processos de imigração. Eu, Larissa e o Rafael, achamos que esse incentivo vai se prolongar por muito tempo? Não, porque não se sustenta. Porque como nós falamos aqui, grande parte da população, inclusive canadenses aqui, que nasceram aqui, cresceram aqui, não falam francês, não é mesmo? Não, eles não falam. E você vai precisar do inglês em grande parte do Canadá, na grande maioria do Canadá, eles falam inglês. Então se você vem pra cá, já com a residência permanente, que é maravilhoso, falando francês super bem, e não for para Quebec, você praticamente vai ficar perdido. Não vai fazer muita diferença, então você precisa. Beleza, eu quero migrar pelo francês. Aprenda o francês, mas não deixe de estudar o inglês, porque é o inglês que vai abrir muitas, diversas e milhares de portas para você aqui poder ter a flexibilidade de falar, pô, eu quero morar em Vancouver, eu quero morar em Ontário, eu quero morar em Manitoba, em Alberta, porque sem o inglês você não consegue. Sim, é importante ressaltar que a residência permanente te dá o direito a você morar onde você quiser, por isso a gente está falando. É muito importante aprender o francês para a residência permanente, sim, é muito importante, vai te facilitar muito a vida, mas com residência permanente você pode morar onde você quiser. E se você não for simplesmente para Quebec ou New Brunswick, você vai ficar muito restrito àqueles lugares sem o inglês. Com o inglês você pode ir para qualquer lugar explorar o Canadá inteiro.
Resumindo, sim, vale a pena aprender o francês por você mesmo, pelo seu profissional, pelo seu pessoal e também se você tem a pretensão de migrar para o Canadá hoje com mais facilidade. Mas não deixe o inglês de lado, não é abrir mão de uma coisa pela outra, não. Você tem que estudar os dois e vir para cá com os dois idiomas. E você já pensou em aprender o francês para conseguir migrar para o Canadá com mais facilidade em 2025? Nos conte aqui nos comentários.